Olá, Pai do Senhor, eu sou o presbítero José Walter e estava aqui pensando, a minha esposa viajou, eu estou aqui no pé da pia lavando a louça e meditando nas coisas de Deus. Haja visto que eu já tenho aqui mais de 42 anos de fé e sempre servindo a Deus com luta e buscando com integridade servir a Deus. Fracassos, já passei por várias lutas, fracassos, derrotas, crises na fé, já passei, já estive uma vez também caído, por causa de erro, de pecado. E isso me afetou muito, me entristeceu bastante, para mim foi uma situação terrível. E nesse período, para mim, foi uma dor muito grande eu ter pecado, ao ponto de envergonhar a igreja. Para mim foi muito doído, foi muito triste. Ainda hoje, quando eu lembro, é triste lembrar. E eu fiquei no meu canto, a igreja, em unanimidade, resolveu fazer o trabalho que a igreja faz, de me chamar a atenção, conversar comigo. E eu fiquei afastado por alguns dias dos meus cargos, e a igreja tem doutrinas, isso eu concordo plenamente, e nós devemos obedecer. E quando vamos batizar nas águas, fazemos essa confissão, esse juramento. E eu passei alguns dias sem participar dos trabalhos, dos meus cargos na igreja. E isso para mim era muito triste. Porém, eu nunca culpei a ninguém, nunca achei que os irmãos estavam me desprezando, me julgando, porque o erro era meu. A Bíblia diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E eu sabia que o erro era meu. Ninguém era culpado, foi eu mesmo que pequei, desobedeci a Deus e manchei a imagem da igreja por falha minha, falta de cuidado. Mas logo eu, sofrendo as consequências, eu fui chamado pelo pastor da igreja a retornar. Retornei e de lá para cá venho servindo a Deus. Hoje estou com mais de 42 anos servindo ao Senhor. Porém, nunca coloquei a culpa em ninguém dos meus fracassos. Porque a Bíblia diz que cada um queixe dos seus próprios pecados. Eu vejo hoje as pessoas às vezes falham, desviam e debandam da igreja e diz: é porque não tive apoio, é porque quando a gente erra todo mundo fica julgando a gente. Não é. A questão é que quando a pessoa está errado, a consciência dela está dizendo que ela está em pecado diante de Deus e da igreja. A pessoa de dura cerviz não quer se reconciliar, na incredulidade, na rebeldia, aí acha que os irmãos não o amam mais, não querem mais ele na igreja e começa agora a querer incriminar os irmãos, acusar os irmãos, quando o pecado é só seu, Não é os irmãos que não querem mais, não é os irmãos que estão te abandonando. Muitas vezes o irmão vai lá: vamos voltar para a igreja, vamos se reconciliar, mas a pessoa prefere o erro, prefere o mundo, o pecado, mas depois vai jogar a culpa nos irmãos. Os irmãos se afastaram de mim, quando a gente erra, ficam julgando. Não é isso, é o teu próprio pecado que está te condenando, porque você não quer se dobrar diante de Deus, você não quer se reconciliar, você quer continuar no pecado, aí joga a culpa nos irmãos. Não é os irmãos que são culpados, a culpa é nossa. A própria Bíblia diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então a gente erra e às vezes não quer assumir os nossos erros e ainda queremos que
todo mundo fique aplaudindo a gente no pecado. E não dá, porque a Igreja de Cristo é um órgão santo, é um organismo santo, uma organização santa, e ela deve ser santa. A própria Bíblia diz que santidade convém à Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor, ela é santa, e não podemos compactuar com o pecado de ninguém. A Igreja de Cristo, ela não pode se calar adiante do pecado de ninguém. E às vezes as pessoas erram e quer que a gente que está às vezes na frente, na direção dos trabalhos, fique calado, fique quieto, não se mova, não diga nada, porque se disser é um erro terrível, é um pecado. Não, é porque estão me julgando, estão me condenando. E aí tem pessoas que dizem, é mesmo, mas essa mensagem de dizer que alguém pecou, está lá rebelde, e alguém ficar acusando que é porque a igreja não ama, essa mensagem é do diabo. A igreja ama sim, nós irmãos amamos muito, queremos que volte. Às vezes vamos na casa, convidamos para voltar, mas a pessoa na rebeldia não volta, prefere o mundo e fica acusando que nós não o amamos, que a igreja não o ama. O corpo de Cristo, a igreja não o recebe mais, mas não é isso. A igreja ama, convida, mas o rebelde não atende, porque está rebelde no pecado. Mas nós amamos sim, convidamos, mas se a pessoa não quer, não podemos forçar, não podemos obrigar. Então a Igreja de Cristo continua amando as pessoas, amando as almas, orando por elas e buscando também. Agora nós não podemos forçar ninguém voltar para a igreja, ninguém está dentro da igreja sem que queira, mas nós convidamos, nós buscamos, nós ajudamos, no que podemos. Como Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor não despreza ninguém. Agora as pessoas se afastam por erros mesmo, próprio. Eu não sei se você já ouviu falar da história de um homem que foi condenado à morte e o governador foi lá libertar ele e ele não quis, E não queria, pensando que aquele governador era um pastor da igreja. Disse, eu não quero, porque o governador levou a Bíblia, dentro da Bíblia, e a carta de liberdade dele. Ele disse, eu não quero saber de evangélico, eu não quero saber. Isso é só uma história, Eu não quero saber de crente. E a liberdade dele ia lá, E quando foi no dia da morte dele, ele disse, eu quero falar. E ele disse, eu não estou sendo morto por causa do meu erro. Eu estou sendo morto porque eu rejeitei a liberdade. E deixa eu te dizer uma coisa, muitos crentes que hoje estão rebeldes, desviados, estão indo para a perdição e vão perder o céu, não é porque pecaram, é porque não voltam para se reconciliar. Muitas pessoas vão descer à perdição do inferno, a condenação eterna, não é porque pecam hoje, não é porque estão em pecado, é porque não se reconciliam com Deus, é porque não aceitam a mensagem de Deus no seu coração, não aceitam a palavra de Deus. Se aceitassem a palavra de Deus e guardassem no coração, essas pessoas com certeza teriam a salvação da sua alma, porque Jesus garante salvar aqueles que se arrependerem dos seus pecados. Ele diz, aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então ninguém vai ser lançado no inferno, como Jesus disse que vai ser lançado no inferno aqueles que não obedecer. Mas ninguém vai ser lançado no inferno porque errou, mas sim porque não se arrependeu do seu erro, do seu pecado e aceitou a Cristo como Senhor. Se o homem se arrepender e se converter, a Bíblia diz que será salvo. Se não se converter, não aceitar Cristo, não se tornar aquilo que Jesus exige, a Bíblia exige, o Deus quer que seja, não vai ser salvo. Mas isso é o que Deus diz através da sua palavra e nós acreditamos assim, O homem vai ser condenado pelos seus
pela sua falta de arrependimento. É claro, o pecado é quem vai fazer a condenação, mas se o homem se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que ele será salvo da condenação eterna. Ouça bem essa mensagem, ela é de Deus para a tua vida. Então, não perca tempo, Jesus te ama, viu? Parei um pouquinho aqui de lavar a louça para falar direto com você. Você precisa de Jesus, você precisa de salvação para a tua alma. Jesus te ama, mas em Ele te amar não significa que você esteja salvo. É o mesmo caso, né? Um rapaz está querendo uma moça, mas se a moça não está querendo ele, vai dar casamento? Claro que não, né? A moça quer um rapaz, mas se o rapaz não quer ela, vai dar casamento? Não. Assim é Jesus. Jesus quer salvar você, mas se você não buscar ele, ele vai te levar para o céu? De jeito nenhum. Então precisa se arrepender, buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então aproveite enquanto tem tempo. Que Deus abençoe a tua vida.